1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. A última pregação em série agora dessa série de Timóteo. E depois nós voltamos em 1 Timóteo, capítulo 4 ainda. Gostaria muito de poder ter encerrado o ano com 1 Timóteo no ano, mas não foi possível. Porém, vamos ao que interessa. Que diz assim: a epígrafe do texto diz: advertências do Espírito acerca dos falsos mestres. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra e pela palavra de Deus e pela oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai de amor, Deus de poder e graça, em nome do teu Filho amado, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na tua presença para louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor venha, Senhor, tomar a nossa vida nas tuas mãos. Age, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, que nós possamos, ó Deus, não ser somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Revela-nos a tua palavra, que é a verdade. Incute no nosso coração, Senhor, a tua verdade, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que nós possamos, ó Deus, ser alcançados pela tua graça, pelo teu poder salvador. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de um outro problema da igreja. O problema que o apóstolo Paulo está tratando aqui agora é a respeito dos falsos ensinamentos que ele denuncia. Na sexta-feira, nós estávamos no PG e uma das questões que foram levantadas, que a gente conversou lá, dizer a respeito do seguinte: se hoje eu e você quisermos ir para um lugar onde todas as nossas necessidades sejam atendidas, é possível. Se você hoje fizer uso de uma ferramenta de inteligência artificial e pedir para que a ferramenta de inteligência artificial te sugira uma igreja para você frequentar, mas que antes ela faça perguntas para você dizer como que essa igreja deve ser. E essa inteligência artificial vai te fazer várias perguntas a respeito do que você pensa ou do que você acha que a igreja deveria ser. No final dali, ela vai te dar uma sugestão de igrejas que são exatamente como você gostaria que fosse a igreja perfeita, a igreja ideal. Se você gostaria que a igreja tivesse muitos cultos ou pouco culto, se você gostaria que a igreja tivesse a parede preta ou a parede branca, se você gostaria que a igreja tivesse muitas regras ou poucas ou nenhuma regra, se você gostaria que a igreja aceitasse divórcio segundo casamento ou que pregasse apenas um casamento, se você gostaria que a igreja aceitasse casamentos homossexuais, que aceitasse outros tipos de pecado, qualquer outra coisa. O que você viesse na sua mente que você falasse, isso aqui é a igreja ideal. No final, vai ter uma sugestão lá de uma igreja que pode atender às suas necessidades. Nós vivemos em um mundo que o mundo ele é exatamente assim, ele é on demand. O que significa isso? Antigamente, para a gente poder assistir uma televisão, a gente não tinha opções, era o que estava passando ali na hora. A gente esperava a semana inteira para assistir um bom filme, se a gente não tivesse dinheiro, para assistir a Tela Quente na segunda-feira. Era o filme da semana ou o filme do domingo, e anunciava-se na semana inteira. Quando a gente queria assistir, chegava 7 horas da noite, a televisão era ligada num canal e ficava naquele canal até a hora que a televisão desligava. E só se mudava de canal quando era intervalo. Era a novela das 6, o jornal, novela das 7, novela das 8, jornal, e assim sucessivamente. Não importa quem estava assistindo, assistia o pai, a mãe, o vô, a avó, as crianças, todo mundo, a mesma programação e o mesmo canal. Assistia-se o mesmo comercial,
assistia-se a mesma programação, assistia-se exatamente a mesma coisa. Até quem não era ligado em novela era obrigado a assistir a novela, porque era a única coisa que se tinha para assistir. Então, aí é onde surgem, quem é mais antigo, quem vai lembrar de grandes novelas da televisão brasileira, não porque fosse apaixonado por novela, porque era um hábito comum. Não era a única opção que tinha, né? Não tinham várias opções. Só que aí o que aconteceu é que com o advento da internet, TV a cabo, vieram múltiplas opções. As pessoas começaram a escolher e ficaram mais seletivas. E depois disso, as pessoas começaram a assistir o que quer, quando quer, e como quer e onde quer. Ou seja, eu posso escolher se eu vou assistir um jogo de futebol, a minha esposa se vai assistir uma série, a minha filha se vai assistir outra série, o meu filho se vai assistir um filme ou qualquer outra coisa, e tudo isso ao mesmo tempo, e cada um seguindo a programação que mais lhe agrada. E a vida hoje está seguindo nesse rumo, onde cada vez mais os nossos desejos não são só atendidos, mas são prontamente atendidos. Se você quer comer alguma coisa que não seja o que você tem em casa, você abre o celular, você tem uma pluralidade de ofertas, e quando você coloca lá no iFood, você pode escolher se você quer comida chinesa, comida tailandesa, comida asiática, comida libanesa, comida italiana, comida brasileira. Você pode escolher o que você vai comer, você pode escolher o que você vai assistir, você pode escolher onde você vai, você pode escolher basicamente e quase tudo. Assim também as pessoas elas vão para a igreja com esse mesmo conceito de que as necessidades dela, elas devem ser atendidas independente do que aquele grupo, aquela pessoa pensa a respeito disso. O que significa isso? Quando a gente abre a tela do celular e você não tinha um celular, e você abre o celular e você entra em qualquer rede social, em menos de 2 minutos, a rede social ela já identifica na sua vida um padrão de comportamento. E ele começa a te sugerir aquilo de uma forma sistemática para que você passe cada vez mais tempo consumindo aquele tipo de conteúdo. Eu que gosto e estudo um pouco sobre marketing, eu sei que até as propagandas, elas também atendem um público específico. A propaganda que aparece para mim é diferente da propaganda que aparece para o Lucas ou para o pastor Lúcio, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar o meu celular, você vai ver propaganda de coisas que eu tenho interesse. Por exemplo, hoje coisas sobre carro, coisas sobre jiu-jitsu, coisas sobre videogame, algumas outras coisas que são do meu interesse. Você pegar o celular do pastor Lúcio, muito provavelmente vai ter alguma oferta de coisas de pescaria. Certo, Lu? Mesma coisa, se você pegar o celular do Lucas, muito provavelmente vai ter alguma coisa relacionada à música. Por que a ferramenta não oferece coisa de pesca para o Felipe? Por que a ferramenta não oferece coisas de jiu-jitsu para o André? Por quê? Porque o objetivo da ferramenta é que aquele anúncio não seja um anúncio como na época da televisão, que era o momento que o anúncio aparecia, a gente mudava de canal. O desejo deles é prender a sua atenção. E é isso que eles fazem rotineiramente. Não obstante a isso, a gente vê a pluralidade de ofertas mercadológicas surgindo também no ambiente religioso. É muito comum nós encontrarmos ofertas mercadológicas também quando dizem respeito à igreja. Então tem igrejas que ela tem na segunda-feira a reunião dos empresários, na terça-feira ela tem um culto da prosperidade, na quarta-feira o culto do Espírito Santo, na quinta-feira o culto não sei do que, na sexta-feira o culto da libertação, aí tem o culto do sábado e no domingo o culto da família. E que dia que é o culto de Jesus? Não sei. Nunca vi na agenda da igreja o culto, que é o culto onde você vai não para ouvir o que você quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para te falar. Porque se eu vou para a igreja pensando, hoje eu vou, porque é a reunião dos empresários, o que eu estou buscando? Algo que seja mercadológico. Se eu entro no mercado e vou na seção de frutas, eu não posso esperar no mercado, na seção de frutas, algo que deve estar na seção de limpeza, algo que deve estar na seção de cosméticos.
Eu não tenho como encontrar num lugar aquilo que está destinado a uma oferta de uma outra coisa. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que o que essas igrejas acabam atraindo não são os seguidores, muitas vezes, de Jesus. Obviamente, a gente está tirando a parte pelo todo, ou o todo pela parte. Ou seja, a gente está fazendo, sim, uma generalização para a gente poder tratar de uma questão que é específica da nossa sociedade, do nosso tempo, da nossa cultura. Não quer dizer que lá não tenham pessoas honestas, sinceras, que busquem verdadeiramente a Deus. Não é isso que a gente está falando. Mas que a intenção, quando eu faço algo para um grupo, é atrair pessoas daquele grupo. No dia que eu fizer um culto, que é um culto para atletas de jiu-jitsu, dificilmente eu vou receber aqui na igreja os skatistas. Eu estou tratando de um grupo específico. Eu quero atrair um grupo específico. A minha comunicação é com esse grupo específico. Não tem como eu atingir outro grupo me comunicando com um. Certo ou não? Faz sentido? Qual que é a grande questão? E aí é onde a gente vai entrar naquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Vai dizer que alguns se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha que pesado o que Paulo está falando. Que muitas vezes aquilo que estava sendo ensinado eram ensinamentos de demônios, de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. E aí eu quero ler um texto para vocês do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que ele faz uma citação a respeito de um outro autor, que é o Rubem Alves. E ele cita uma historinha que o Rubem Alves conta no livro. Então, o que ele vai falar? Primeiro, ele começa dizendo a respeito de um reformador chamado Eurico Zwinglio, que era da época da Reforma Protestante, da época de Lutero. E esse reformador, ele tem uma frase que ele vai dizer assim, que o que nós sabemos sobre Deus é que por nós mesmos, nós não sabemos mais sobre Deus do que os besouros sabem sobre a natureza humana. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o nosso conhecimento sobre Deus é comparado ao que os besouros sabem sobre a natureza humana. O que ele está dizendo? Que a gente não conhece nada sobre Deus, né? E aí a gente vai fazer uma paráfrase com aquela música famosa que o André gosta e que eu não gosto, que fique claro, é que ninguém explica Deus, né? Então, o que diz a música? O autor da música, usando da sua liberdade poética, vai dizer que do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E que ninguém, na sua sabedoria, pode explicar a Deus. Zwinglio, certamente, concordaria com essa definição do autor da música. Eu, porém, discordo e explico por quê. E aí a gente vai contar a história do Rubem Alves. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes aquilo que é uma atitude de uma pessoa extremamente humilde pode parecer uma postura extremamente arrogante. Em que sentido? Não é estranho quando a gente ouve dizer que aquilo que a pessoa fala está certo e todo o resto está errado? Não é estranho a gente ouvir dizer isso, né? Esses dias meu cunhado postou uma coisa que falou assim que pediu a mulher certa para Deus, né, Alex? Falou que ele pediu a mulher certa para Deus, Deus deu uma mulher tão certa para ele que ela nunca está errada. Né? Pediu certo. Ele não queria uma mulher certa. A mulher dele nunca está errada. Não é verdade? Então, às vezes, a gente pode parecer arrogante em dizer que a nossa religião é a religião certa. Que nós estamos certos e todo o restante está errado. Olha que arrogante da nossa parte. Né? Um mundo com 7 bilhões de pessoas, apenas uma pequena parcela da população diz conhecer a Deus e que prega a verdade, todo o restante está errado. E aí
o Rubem Alves ele vai falar sobre essa questão da exclusividade religiosa no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. O que ele vai defender? Qual o argumento que ele utiliza para poder defender essa questão da exclusividade religiosa? Ele utiliza um conto budista para poder exemplificar. E o conto chama Os Cegos e o Elefante. Alguém já ouviu falar desse conto? Os Cegos e o Elefante? Já? Pô, André, até você, André. Não acredito, meu. Não acredito. Não, essa eu não esperava, não. Mas tudo bem. Só tem duas hipóteses, né? Ou o André leu o livro do Rubem Alves, ou o André escreveu o conto. Mas eu acho que o André, certamente por conhecê-lo, né? Bom, vamos lá. Então, o que fala o conto? Que viviam num país do Oriente Médio alguns cegos, 5 cegos, que mendigavam juntos à beira do caminho. E eles eram amigos em virtude do seu sofrimento. Ou seja, todos aqueles cegos, eles tinham o sofrimento de não enxergar em comum, e isso os unia. Eles eram unidos pelo quê? Eles eram unidos pelo quê? Pelo sofrimento. Qual era o sofrimento? A cegueira. Vamos lá, gente, vocês estão aqui comigo? Ok, então me ajudem. Então eles eram unidos pelo sofrimento. E aí alguém, um dia, fala para eles de um animal extraordinário, enorme, muito bonito, um animal maravilhoso, que muitas pessoas afirmavam que aquele animal, ele era divino. E falam desse animal que era o elefante. E eles ficam com aquele desejo de conhecer o elefante. Obviamente, se eles não podiam ver o elefante e ouvem falar de um animal grande, forte, enorme, cintuoso e que além de tudo era divino, surge no coração deles o desejo de conhecer o elefante. Até que um dia eles ouvem um burburinho na cidade. Eles ouvem falar que eles nunca tinham estado com o elefante e de repente parece que Alá ouviu suas preces, né? O Rubem Alves ele vai contar dessa forma. Ele ouve falar que na cidade estava passando um elefante e que eles podiam então encontrar com aquele elefante. E eles vão então até o domador e pedem para conhecer o elefante. O domador para o animal, pega o primeiro cego e ele conduz até o elefante, o segundo e conduz até o elefante, o terceiro, o quarto e o quinto, cada um deles. Aí o primeiro animal, ele vai e ele apalpa o rabo do elefante. E ele apalpando o rabo do elefante, ele vai dizer assim: nossa, não sabia que o elefante é como uma grande corda. O outro animal, ele apalpa a pata do elefante. Hã? Outro. Corta. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Outro cego, animal é o que está pregando. Outro cego apalpa a pata do elefante. E ele abraça, pelo menos assim eu não vou ser cancelado, né? Então, ele abraça a pata do elefante e ele diz: não sabia que o elefante é como um grande tronco de árvore. O terceiro animal apalpa. Vocês estão ligados, ó. Ainda bem que não vai ter PG essa semana. Pelo amor de Deus, me ajudem. O terceiro cego apalpa a barriga do elefante. E ele fala assim: o elefante é como um muro muito alto. O quarto cego, ele vai apalpar
a orelha do elefante. Ele é conduzido pelo domador para a orelha do elefante. Ao apalpar a orelha do elefante, ele fala assim: o elefante é como uma grande ventarola, né? O que é uma ventarola? Isso, aí, tá vendo? Para quem não sabe, não sou nem do André. Uma ventarola é como se fosse um abanador, né? Então o elefante é como uma grande ventarola. O quinto vai dizer, o quinto vai para a tromba do elefante, apalpa a tromba do elefante e diz assim: o elefante é como uma grande cobra. E aí eles ficam encantados em conhecer o elefante. Eles conheciam o elefante. E eles ficam encantados em conhecer o elefante. De repente eles se reúnem e começam a contar. E eles começam a falar: nossa, não sabia que o elefante é uma grande corda. O outro diz assim: não sabia que o elefante é como um tronco. E aí eles começam a discordar entre si. Um olha para o outro e fala: você está maluco? O elefante é um muro alto. O outro fala: não, o elefante é uma cobra. É como uma cobra grande. Não, o elefante é como uma ventarola. Eles não conseguem chegar num consenso. Eles não conseguem chegar num denominador comum. E aí o que acontece? Eles começam a brigar. Eles eram unidos e de repente eles começam a brigar e se separam. Eles não conseguem mais ter comunhão porque eles discordam em algo que era essencial. A visão de cada um deles a respeito do que aquele animal divino era. E aí eles se separam e aí um vai lá e cria o culto ao Deus corda. O outro cria o culto ao Deus tronco. O outro cria o culto ao Deus cobra. O outro cria o culto ao Deus muro. E o último cria o culto ao Deus ventarola. Todos eles diziam adorar o mesmo Deus, que era o elefante. Qual que é a intenção do autor ao trazer esse conto? É dizer que todos eles estavam certos à sua maneira. Na visão de cada um deles, aquilo era o elefante, que eles não podiam ter uma completude, eles não tinham elementos suficientes para poder dizer o que era o elefante. E aí é onde surge a famosa frase que todos vocês já escutaram, que todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, a única coisa que fica expresso ali é que existiam verdades que não eram absolutas. E essas verdades não absolutas faziam cada um deles enxergar o que era Deus à sua maneira e que todos eles estavam certos, porque todos eles estavam adorando o mesmo Deus. Não é isso? Não é isso que a gente ouve de uma pessoa que tem uma fé diferente da nossa? Dizer que Deus, o importante é que Deus seja adorado, que a Umbanda está adorando a Deus, que o catolicismo está adorando a Deus, que a seita dos mormons está adorando a Deus, que a seita dos testemunhos de Jeová está adorando a Deus, que agora surgiu mais uma heresia aqui no Brasil, algo que é importado. O Brasil tem como trazer heresias de outros países, já não basta as nossas aqui, a gente precisa trazer outras, porque as daqui não são suficientes. Aqui já não tem heresia suficiente. Aí agora, quem conhece um pouquinho de internet, né? Agora tem a seita do Cacu Felipe em São Paulo já. Que bom que vocês não sabem. Que bom que vocês não sabem. Mais uma seita importada. Depois você ouve. E se você não descobrir, é melhor ainda que eu não vou ter que tratar disso aqui na escola dominical. Fala, André. Cacu Felipe, não é pastor Felipe, não. Cacu Felipe é um profeta africano que tem milhares de seguidores lá lá na África, e essa semana tentou recrutar o pastor André. Se o André não aparecer na igreja, nos próximos cultos, a gente já sabe onde procurar ele. Lá na seita do Cacu Felipe. Ó. Salvação de nossas almas. Aí tem alguma outra coisa. Pelo profeta Cacu Felipe.
ouça as boas novas do paraíso. Ou seja, aí, como heresia pouco é bobagem, os adeptos já estão em São Paulo, os adeptos do Caco Felipe estão em São Paulo. E aí, qual que é a questão? Eles estavam errados? Sim ou não? Não? Na concepção deles, eles não estavam errados. Porém, o objetivo do Rubem Alves, ao mostrar esse conto, é dizer que todos os caminhos levam a Deus, ou melhor, que todas as religiões se referem à mesma coisa, mas com palavras ou perspectivas diferentes. Você pega o candomblé lá eles têm as mesmas divindades que existem na Igreja Católica com outros nomes. As mesmas divindades. Espiritismo, mesa branca e outras coisas. A grande questão é que, ao dizer isso, qual que é o grande problema? É que esse argumento por si só, ele já é uma falácia. Por quê? Esse conto está sendo contado por um cego? Sim ou não? Não. Este conto está sendo contado por alguém que enxergava e que sabia o que era o elefante. E que podia dizer que aquelas pessoas, na concepção delas, elas conheciam apenas parcialmente a verdade e não a verdade. Porque a verdade, ela não é parcial, a verdade ela é absoluta. Mas uma outra questão da modernidade é que as pessoas não podem ser contrariadas. As crianças hoje são educadas para não serem contrariadas. Desde pequeno. Você não pode contrariar. Então, se a pessoa tem uma visão diferente da sua, é arrogante você dizer que ela está errada. Se uma pessoa disser, se você perguntar quanto é 2 mais 2, e ela falar, depende, e você discordar, você está errado. A grande questão é que não existem, isso é um pensamento epistemológico, de que não podem existir duas verdades diferentes acerca de um mesmo assunto. Certo, André? Tá certo? A palavra está correta? Tá? Obrigado. Não pode existir duas verdades diferentes acerca de um mesmo assunto. Não pode ser verdade que a cor dessa parede é cinza e também verde. Ainda que haja alguém que seja daltônico e enxerga a parede verde. Que cor que é a parede? Cinza, independente da cor que ele enxerga. Só existe uma verdade absoluta. A grande questão é que as pessoas relativizaram aquilo que não pode ser relativizado. E muitas vezes, a gente fala isso aqui na igreja, é que muitas vezes as pessoas elas fazem o quê? Elas falam a verdade, mas não uma verdade completa, mas uma verdade parcial. Se você conversar com uma pessoa, se eu brigar com a Nicole, eu tive uma discussão com a Nicole, e a gente não se entender a respeito de um determinado assunto. A Nicole sair de casa em casa, contando a versão dela da história. Qual é a possibilidade de alguém me dar razão? Mas o que ela está contando é verdade. Mas não toda a verdade. Se ela omitir parte dos fatos, vai acontecer que as pessoas vão dar crédito para o que ela fala, porque acreditam nela. E às vezes as pessoas elas saem falando coisas dizendo que aquilo é verdade, e as pessoas não se dão o trabalho de ouvir toda a verdade. E aí é onde muitas vezes há divisões, pensamentos. A gente ouve história, você está navegando na internet. Aí você está navegando na internet, você ouve uma pessoa contando uma história. Você não conhece a pessoa, você fica com raiva da pessoa sem conhecer a pessoa. A última foi a do avião, né? A história do avião. Todo mundo lá, ouvindo a história do avião. Ouvindo todo mundo. E todo mundo com raiva da mãe do menino. Todo mundo com raiva da mãe do menino. Porém, o avião inteiro com raiva
da mulher que não deu lugar para a mãe do menino. Ou seja, um avião inteiro contra a mulher que não deu lugar para a mãe do menino. Muitas pessoas com raiva da mãe do menino. E a mãe do menino não tinha nem gravado, não tinha reclamado que a mulher não tinha dado lugar. Outras pessoas tinham sido doído por ela. Talvez ela tivesse errado em algum ponto, mas não na medida que foi colocado, como se ela tivesse causado todo aquele transtorno, tivesse gravado a mulher, tivesse exigido que a mulher mudasse de lugar. Ou seja, quem ouve a história da mulher, vê uma verdade. Quem ouve a história da mãe, vê outra verdade. Quem está dentro do avião vendo a situação, vê outra verdade. A companhia aérea vê outra verdade. Mas existe uma coisa que é universal, que é a verdade. E quando a gente fala da verdade, a gente não está falando aqui de uma verdade ou alguma verdade. A verdade, ela não é um conceito. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Se os cegos não podiam entender claramente quem era o elefante, o que nós conhecemos de Deus? Por que nós podemos dizer isso está certo ou isso está errado? O que conhecemos de Deus? Conhecemos de Deus aquilo que Deus quis se revelar. Se Deus é infinito em sua pessoa, e infinito na sua magnitude e grandeza, o que conhecemos de Deus? Aquilo que Ele revelou. É isso que conhecemos de Deus. O que é a verdade? A verdade é a sua palavra. Ele diz, a minha palavra é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse negócio de que existe uma igreja que tem uma verdade, mas é só parcialmente a verdade, não vai atender os padrões de Deus. Porque aquele que tem a visão, que tem os olhos abertos para as realidades espirituais, sabe que a verdade é Jesus Cristo. Em sua completude. O Evangelho não vai atender aquilo que eu enxergo como sendo necessidades pessoais. Não dá para a gente fatiar o Evangelho. O Evangelho não é um balcão de self-service. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu gosto, isso eu não gosto. É aquela pizza bem recheada, mas que você não pode separar os ingredientes dela. Ou você come ou você não come. Não tem essa, mas eu não gosto de cebola. Aí o outro não gosta de ervilha. Aí o outro não gosta de queijo. Aí vai pedir uma pizza para todo mundo, o que tem que fazer? Vai comer massa. Aí, olha só, vamos supor que a gente fizesse uma pizza que toda a igreja tivesse que comer a mesma pizza. A mesma pizza. Toda a igreja ia comer só a mesma pizza sempre. Aí pergunta, qual o sabor? Aí todo mundo aqui unanimemente, né? Tem que ser uma pizza com muita coisa, porque para agradar todo mundo tem que ter muita coisa. Então vamos de portuguesa, com milho. Aí alguém vai falar assim, eu não gosto de milho. Aí o outro fala assim, eu não gosto de ervilha. Aí o outro vai falar assim, eu não gosto de cebola. Aí o outro vai falar assim, eu não como presunto. Aí o outro vai falar assim, eu não como nada que tenha lactose. Não pode ter queijo. Aí o outro fala assim, eu não como glúten. Não pode ter farinha. Eu não como açúcar. Nem açúcar pode ir na massa. Eu tenho pressão alta, não pode sal. Vai comer o quê? Vai comer o quê? Você perguntar para as pessoas não conseguem nem concordar em como faz café. Um dia eu vi uma palestra do Cláudio Duarte, ele falou assim, vamos fazer um café? Vamos fazer um café. Falou assim, põe água para ferver? Põe água para ferver, todo mundo põe água para ferver. Falou assim, coloca o pão na água? Não. Outras pessoas colocam. Não, coloca ou não coloca? Não. Coloca o açúcar na água? Não. Coloca o açúcar na água ou não coloca o açúcar na água? E aí ele vai construindo uma narrativa para dizer que as pessoas não concordam nem como fazer café.
Agora, quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho não é algo que a gente pode escolher o que serve e o que não serve. Ou nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e tomamos ela toda como a verdade, e não é, e se existem erros, existem erros quando a gente lê a Bíblia, sim ou não? Sim, existem erros quando a gente lê a Bíblia. Muitos erros, mas todos eles em nós. Nenhum na palavra de Deus. Se tem alguma coisa que a gente não concorda na Bíblia, é porque a nossa vida não está de acordo com aquela palavra, não porque a Bíblia está errada. A nossa vida que está errada. E aí ele vai, só para complementar e para a gente poder finalizar. Eu vou ler mais uma vez o texto. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbam que comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. E aí ele vai falar sobre um problema específico da igreja, que existia ali algumas pessoas que diziam que não se podiam comer certo tipo de alimento, outros diziam que não se podia casar, que não se devia casar, e outras coisas mais. E aí ele vai continuar, concluindo o versículo 4, dizendo: porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça. Ou seja, tudo que Deus fez é bom. Então, quando a gente vai comer, a gente não pode ficar escolhendo, Franklin, cebola, pimenta, não pode, não come pimenta do reino, não pode. Tem que comer, tudo que Deus fez é bom. Pessoal, cadê a Sofia? Não come cebola, tem que comer, né? Tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Aqui nesse versículo diz que a gente não deve rejeitar nada, tudo devemos receber com ações de graça, com uma exceção, para finalizar, uma única exceção: pizza no ketchup. Se fosse para ter ketchup na pizza, já vinha com ketchup. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor Jesus.